Vamos a uma aula de química. A aula de hoje vai falar sobre massa molecular. A habilidade a ser desenvolvida hoje nesta aula é realizar cálculos envolvendo massa molar, quantidade de matéria e número de partículas. O objetivo da aula é calcular a massa molecular dos compostos químicos utilizando a massa atômica dos elementos constituintes. Massa molecular nada mais é do que a soma de todas as massas atômicas de todos os átomos que formam um composto químico. Para calcular a massa molecular, precisamos da massa atômica dos elementos. Para isso, vamos decifrar a tabela periódica. Na tabela periódica, o que nós temos é o seguinte. Acima do símbolo é o número atômico. Aqui nós temos o símbolo do elemento, o nome do elemento e o número que está localizado embaixo é o peso atômico ou número de massa do isótopo mais estável. Então, por exemplo, na tabela periódica nós vamos encontrar lá 6,938. Essa é a massa atômica do elemento lítio, que possui número atômico 3. Nós vamos encontrar muitos números decimais nesse caso. Na tabela periódica nós encontramos lá massa atômica 6,938, só que nós utilizamos arredondar para 7. 12,011, vamos arredondar para 12. 22,99, vamos arredondar para 23. 35,453, vamos arredondar para 35,5. Então, tudo isso, todas essas regras aí de arredondamento, todo esse arredondamento que nós realizamos aí é justamente para facilitar a resolução de exercício onde vocês irão fazer o cálculo da massa molecular. Beleza? Então, olha só, na tabela periódica, esse número que está localizado acima é o número atômico do elemento. Aqui é o símbolo do elemento, por exemplo, no caso do bório é o B. Um pouquinho abaixo do símbolo vem o nome do elemento. E aí embaixo, por último, vem a massa atômica do elemento, como eu disse, que já é um número decimal, certo? A maioria são números decimais, só que tem alguns elementos que apresentam números de massa inteiro também, beleza? Diferença entre coeficiente e índice. Os índices são números que são subscritos do lado direito do símbolo do elemento. Então, por exemplo, eu tenho aqui CO2. Na frente do O tem o número 2. Então, esse 2 aqui, ele é o índice, ele é chamado de índice. Então, eu tenho CO2. Na frente do C aqui não tem número nenhum. Subtende-se que nós temos o número 1. E aí, isso significa que nós temos um átomo de carbono. Aqui nós temos o número 2 na frente do oxigênio. Então, esse aqui é o índice 2. Isso significa que nós temos 2 átomos de oxigênio. Então, tanto o 1 quanto o 2 são os índices. Os índices também podem aparecer aí entre parênteses, né, dentro dos parênteses ou fora dos parênteses. O que acontece aqui? No caso do Ca, eu tenho o número 3 na frente dele, então nós temos 3 átomos de cálcio. Ca, que é o cálcio, 3 átomos de cálcio. Aqui dentro dos parênteses, nós temos um átomo de P, que é o fósforo. 4 átomos de oxigênio, que é o O. E aí eu tenho um 2zinho aqui que está do lado de fora. Nesse caso, este 2, ele vai multiplicar a quantidade de fósforo que existe e a quantidade de oxigênio que existe. Então, por exemplo, se aqui eu não tenho número nenhum, subtende-se que tem 1. E aí 2 vezes o 1, 2. Por esse motivo que temos 2 átomos de fósforo. Aqui eu tenho o número 2, que vai multiplicar o 4 que está dentro dos parênteses. Então, 2 vezes o 4, 8. Por esse motivo que nós temos 8 átomos de oxigênio, ok? Então, olha só, já os coeficientes estequiométricos, que são esses números aqui que são colocados aqui à esquerda da fórmula, ele vale para a molécula inteira. Então, nós temos AlOH3. Al, aqui não tem número nenhum, subtende que tem 1. O, nós temos o número 1 aqui, uma vez o 3 são 3. Hidrogênio, que é o H, tem apenas 1 aqui dentro, uma vez o 3, 3. Só que esse 2, ele multiplica a quantidade de Al, multiplica a quantidade de O e multiplica a quantidade de H. Nesse caso, quando não tem nada na frente do Al, seria 1. Aí 2 vezes o 1, 2. 2 átomos de alumínio. No caso do O, dentro dos parênteses eu tenho 1. E aí 1 vezes o 3 que está fora dos parênteses, 3. E 2 vezes o 3, 6. 6 átomos de oxigênio. O mesmo ocorre com o hidrogênio. Hidrogênio dentro dos parênteses tem 1. Vezes o 3 que está fora, 1 vezes o 3, 3. E aí 2 vezes o 3, 6. 6 átomos de hidrogênio. Então, nós temos que sempre estar multiplicando o coeficiente pelo índice de cada elemento para descobrir a quantidade de átomos que existem ali naquela estrutura. Então,
Para calcular a massa molecular dos compostos, nós multiplicamos a quantidade de elemento pela massa atômica dele. Exemplo, determine a massa molecular dos compostos. Dados, O igual a 16, C igual a 12, H igual a 1. Essas são as massas atômicas dos elementos que vão participar dos exemplos agora. Na alternativa A, nós temos lá O2. O2, quantos átomos de oxigênio nós temos? 2. Então, nós temos aí 2O. Geralmente eu coloco a letrinha entre parênteses, né, o símbolo entre parênteses, para que o aluno não confunda 2O com 20, por exemplo. Depois nós substituímos aí a letrinha pelo número. Então, se eu tenho 2O, eu vou ter duas vezes o 16. Duas vezes o 16, 32. Então, o 32 ele é a massa molecular do O2, que é o gás oxigênio. Alternativa B, temos aí C4H8. No caso do C4, são 4 átomos de carbono. Nós temos H8, são 8 átomos de H. Então, eu tenho 4C mais 8H. Substituindo a letra pelo número, nós vamos ter aí 4 vezes a massa atômica do carbono, que vale 12, 4 vezes o 12. 8 vezes a massa atômica do hidrogênio, que vale 1, 8 vezes o 1. 4 vezes o 12, 48. Mais 8 vezes o 1, 8. 48 mais 8 resulta em 56. Beleza? Então, vamos treinar um pouquinho. Determine a massa molecular ou molar dos compostos químicos abaixo. Então, eu tenho NaOH. Quantos Na nós temos aqui? 1. Então, nós temos aí 1 Na. Quantos átomos de O nós temos aqui? 1. Então, nós vamos ter 1 O. Quantos H nós temos aqui? 1. Então, nós vamos ter 1 H. Substituindo a letrinha pelo número, pelas massas atômicas dos elementos, nós vamos ter aí 1 Na vai ser igual a 1,23, mais 1O vai ser igual a 1 vezes o 16, mais 1H vai ser igual a 1 vezes 1, ok? Então, nós temos 1 vezes o 23, 23. 1 vezes o 16, 16. 1 vezes o 1, 1. 23 mais 16 mais 1 vai ser igual a 40, ok? Então, vamos lá. Alternativa B, K2S. Quantos átomos de K nós temos? 2. Quantos átomos de S nós temos? 1. Substituindo a letra pelo número, no lugar de colocar 2K, vamos colocar 2 vezes o 39. No lugar de colocar 1S, vamos colocar 1 vezes o 32. 2 vezes o 39, 78. Mais 1 vezes o 32, 32. Somando 78 mais 32, nós teremos 110. Beleza? Alternativa C, H4P2O7. Quantos H nós temos? 4. Quantos P nós temos? 2. Quantos O nós temos? 7. Substituindo, nós teremos 4 vezes 1 mais 2 vezes o 31 mais 7 vezes o 16. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 31, 62. 7 vezes o 16, 112. Somando 4 mais 62 mais 102, nós teremos 178, beleza? Então, vamos lá. Alternativa D. Nesse caso, nós temos Ca, apenas 1, porque na frente dele não tem número nenhum. O oxigênio está entre parênteses. Então, dentro dos parênteses, nós temos 1, vezes o 2 que está fora, 2. Então, teremos 2 oxigênios. No caso do hidrogênio, o processo é o mesmo. 1 entre parênteses, vezes o 2 que está fora dos parênteses, teremos 2 hidrogênios. Substituindo, teremos 1 Ca, 1 vezes o 40, mais 2O, 2 vezes o 16, mais 2H, 2 vezes 1. Beleza? Calculando, 1 vezes o 40, 40, mais 2 vezes o 16, 32, mais 2 vezes o 1, 2. Somando 40 mais 32 mais 2, resulta em 74. Beleza? Alternativa I, Ca3PO4, 2. Nesse caso, quantos Ca nós temos? 3. Quantos P nós temos? 1 dentro dos parênteses e 2 fora dos parênteses. 1 vezes o 2, 2. No caso do oxigênio, 4 entre parênteses, 2 fora dos parênteses,
4 vezes o 2, 8. Substituindo a letra pelo número, teremos no lugar de 3CA, 3 vezes o 40, mais 2P, 2 vezes o 31, mais 8O, 8 vezes o 16. Até aqui, alguma dúvida? Então, vamos lá. 3 vezes o 40, 120, mais 2 vezes o 31, 62, mais 8 vezes o 16, 128. Somando 120 mais 62 mais 128, resulta em 310. Beleza? Alternativa F. Para se tirar mancha de ferrugem de tecido, se utiliza o ácido oxálico, H2C2O4. Calcule a massa molecular do composto. Dados: H igual a 1, C igual a 12, O igual a 16. Então, vamos lá. Nós vamos calcular a massa molecular do H2C2O4. Quantos H eu tenho? 2. Quantos C eu tenho? 2. Quantos O eu tenho? 4. Substituindo a letra pelo número, 2 vezes o 1, mais 2 vezes o 12, mais 4 vezes o 16. 2 vezes 1, 2. Mais 2 vezes o 12, 12. 4 vezes o 16, 64. Somando 2 mais 24 mais 64, resulta em 90. Ok? Alternativa G, CaCl2. Ca nós temos apenas 1 e Cl nós temos 2. Substituindo a letrinha pelo número, 1 vezes o 40 mais 2 vezes o 35,5. 1 vezes 40, 40. 2 vezes 35,5, 71. 40 mais 71, 111. Beleza? Então, galerinha, eu vou deixar aí para vocês uns exercícios de fixação, onde vocês vão ter que determinar a massa molecular dos compostos abaixo. Todos os dados necessários para a resolução dos exercícios estão aí. Então, bora lá treinar para que vocês possam aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre o cálculo de massa molar. Beijo, beijo e até a próxima aula.